O ex-ator da Globo, Mário Gomes, virou notícia há algumas semanas, por se negar a cumprir uma ordem de despejo. Eu não vou sair, é inconstitucional. E com essa repercussão, voltou à tona um antigo boato sobre ele, algo que foi criado anos atrás por um diretor da Globo, com o objetivo de prejudicar a carreira de Mário Gomes, que na época estava em seu auge. Esse boato falso dizia que o ator havia sido internado no hospital após ficar com uma cenoura entalada no ânus. Ele falou, mas essa história da cenoura você vai processar, né? Eu falei, que história da cenoura? Ao dar entrada na maternidade Fernando de Magalhães, entalado com uma cenoura, né? O ator não sei o que lá, para a retirada do tubérculo. E eu achei aquilo, porque foi uma colocação jocosa, uma brincadeira de péssimo gosto. Mário Gomes começou sua carreira na Globo em 1972, mas só interpretou seu primeiro protagonista em 1976, na novela Duas Vidas, ao lado de Beth Faria, com quem teve um romance. E foi justamente por causa desse relacionamento que surgiu o boato falso, o que hoje seria como fake news. A história ganhou força quando o jornal sensacionalista publicou uma nota afirmando que o ator havia dado entrada em um hospital com uma cenoura entalada no ânus. Então, esse cara sofreu numa época que não tinha defesa, que não tinha internet, durante uma vida inteira, porque ele saiu com uma mulher. Essa mulher tinha um relacionamento com um diretor. Esse diretor quis se vingar, sei lá eu, e inventou que o Mário Gomes tinha sido internado. Olha, essa história ela é bem mais cabulosa, assim. Segundo Mário Gomes, em entrevista ao podcast Cara Tapa de Rica Perrone, a falsa notícia foi espalhada pelo diretor da Globo, Daniel Filho, motivado por ciúmes. Na época, Beth Faria era casada com Daniel Filho, mas também mantinha um romance com Mário Gomes. O ator revelou que na época esse tipo de situação e relacionamento era comum entre eles, ou seja, nada diferente que você acha que acontece na Globo. Mas ela era casada com ele? Ela estava com ele, mas ela estava com ele, mas naquela época havia uma espécie de liberalidade, né, assim, total. Ela saía com outros também e tal, mas comigo ela colou. O problema maior foi esse, que ele não aceitou exatamente isso. Ela sair para dar uma volta, acho que ele não se incomodava, mas no caso aí, como nós nos apaixonamos, né? Além dessa mentira, Mário Gomes afirmou que Daniel Filho espalhou outras histórias falsas e ainda o afastou de diversas produções por pura vingança. Mesmo no auge de sua carreira, esse boato acabou prejudicando sua trajetória e ele chegou a processar o jornal que espalhou a fake news e acabou sofrendo por causa desse boato por muito tempo, que o até apelidaram de o galã da cenoura. Enquanto isso, Daniel Filho e Beth Faria, casados desde 1973 e pais de um filho, se separaram um ano após o boato falso sobre Mário Gomes. Apesar do boato e da perseguição que sofreu, Mário Gomes continuou trabalhando na Globo. Ele estreou na televisão em 1970, aos 18 anos, na novela A Mansão dos Vampiros, da extinta TV Excelsior. Em 1972, como já falei antes, foi para a TV Globo, onde obteve seu primeiro papel de destaque, em Gabriela, de 1995. E depois passou a ser reconhecido como um galã, mas teve a carreira manchada por causa desse boato falso. Mário Gomes foi demitido da Globo em 1984, mas retornou 4 anos depois, permanecendo na emissora até 2008. Após sua saída, migrou para a Record TV, onde atuou até 2014. Em 2017, fez uma participação especial na novela Tempo de Amar, da Globo, que acabou sendo seu último trabalho na televisão. Mas todo esse boato da cenoura entalada voltou à tona por causa de uma nova polêmica envolvendo Mário Gomes. Ele foi despejado de sua mansão em Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro, onde morava com sua esposa e 2 filhos, devido às dívidas acumuladas. Em um vídeo, Mário chegou a pedir ajuda de políticos, como Pablo Marçal e Bolsonaro, já que era candidato a vereador no Rio de Janeiro. Eu peço a vocês que marquem a Bia Kicis, a Carla Zambelli, o Pablo Marçal, o Jair Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, Marcelo Van Hatten. Ele também gravou um vídeo pichando a casa, afirmando que não sairia do local. Eu não vou sair, é inconstitucional. Poxa vida, que absurdo é esse? Mas depois ele se arrependeu e limpou a pichação, mas acabou sendo definitivamente despejado. Segundo informações do jornal Extra, a mansão foi a leilão para quitar dívidas trabalhistas de costureiras e uma confecção que o ator mantinha no Paraná. Mário Gomes morava na casa desde 2002 com sua família, mas em 2007, após se desfazer da empresa, ficou devendo salários a 84 funcionárias, acumulando uma dívida de R$923 mil. Mas ele afirmou que pagou todos os salários. Mas foi pago a rescisão, o tempo trabalhado, horas,
17.300 e pouco para um, 3 mil para o outro e tal. Em 2011, a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse leiloado para pagar essas dívidas. Além disso, Mário acumulava uma dívida de IPTU que ultrapassava 100 mil reais. A casa, que tinha uma vista de frente para o mar, foi inicialmente avaliada em mais de 20 milhões de reais. Mas mesmo assim, essa mansão foi arrematada por apenas 720 mil reais. Mário Gomes então se mudou para a casa de sua filha mais velha, Linda Gomes. Mas diz aí nos comentários, você se lembrava desse falso boato da cenoura envolvendo Mário Gomes?